Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Museu de Nerds. Hoje a gente vai falar sobre os filmes do Homem-Aranha. Então bora lá. Tudo começa em 1962, quando Stan Lee e Steve Ditko criam um adolescente chamado Peter Parker, mais conhecido como o Homem-Aranha. Um garoto do bairro do Queens, em Nova York, que depois de levar uma mordida de uma aranha radioativa, acaba se tornando um super-herói. Um super-herói que protege sua vizinhança e tenta viver a sua vida normalmente. Mas o que faz o Homem-Aranha especial, entre tantos outros super-heróis? É que o coitado sofre igual a todos nós quando a gente era mais moleque. Ele tem aquele crush na gatinha da sala, ele tem o bully que enche o saco dele toda hora, entre muitos outros cenários. Põe aí em cima os poderes do moleque, e a história fica melhor ainda. Mas que tipo de poderes que ele tem? O garoto é equipado com super força, a super agilidade, super reflexos e durabilidade. Coisas básicas da maioria dos super-heróis. Mas aí, ele tem a habilidade das aranhas, que é: ele pode escalar em qualquer tipo de superfície. Ele meio que tem a habilidade também de prever o perigo que está vindo contra ele. E além disso, antes de todos os poderes dele, o garoto já era um gênio, que teve a ideia de, depois de virar um super-herói que tem poder de aranha, de criar as suas teias, que são completamente compactas, mas são mais fortes que cabo de aço. Então, tirando isso tudo, bora conversar sobre os filmes. Tudo começa em 2002. Um filme foi lançado que mudou o cinema mundial. Distribuído pela Sony Pictures, dirigido pelo Sam Raimi e estrelado pelo Tobey Maguire, Homem-Aranha foi lançado no dia 29 de abril de 2002, custando 139 milhões de dólares e faturando 831 milhões de dólares pelo mundo inteiro. O filme foi um completamente sucesso, e assim nasceu a era do Homem-Aranha nos cinemas. Agora falando do Homem-Aranha durante os filmes, eu acho pessoalmente que o Tobey Maguire foi o melhor dos Peter Parkers. Por quê? Ele praticamente é aquele cara meio estranho. Ele dá aquele jeito nerd no cara. Ele parece aquele cara meio palerma, meio tipo na dele e tal, assim, quietinho. E você vê aquilo nele. Mas eu acho que ele não é o melhor Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é supostamente ser aquele cara completamente brincalhão. Ele tá dando ali, batendo o cara e tá enchendo o saco da pessoa enquanto tá batendo nele. Então, pra mim, ele foi um ótimo Peter Parker, mas ao mesmo tempo ele não foi o melhor Homem-Aranha. Ele não diferenciou entre os dois personagens. E após o sucesso do primeiro filme, é claro que a Sony queria já montar em cima daquela mina de ouro, então já planejaram fazer mais filmes. Em 2004 foi lançado o Homem-Aranha 2, e em 2007 lançaram o Homem-Aranha 3. Foram filmes ótimos. Eu prefiro realmente o 2, porque a cena dele segurando um trem, só usando os braços e o corpo, foi completamente louco. Eu adorei bastante aquela cena. E o Dr. Ock também era muito massa. Mas no terceiro filme, por causa de muita crítica e as pessoas em volta da geração dos filmes estavam já largando do projeto, então eles abandonaram o projeto do Homem-Aranha na Sony naquela época. Para vocês terem uma ideia, eles já tinham planejado Homem-Aranha 4, 5 e 6. Eles já estavam produzindo aqueles outros filmes e fazer um spin-off do Venom. Isso mesmo, até quando naquela época, antes, eles já queriam fazer um spin-off do Venom, mas acabou não acontecendo devido ao problemaiado que aconteceu. Após 5 anos de não mexer com o Homem-Aranha no cinema, a Sony reabriu o projeto e fizeram um filme novo. No dia 13 de junho de 2012, a Sony Pictures lançou, dirigido pelo Mark Webb e estrelado pelo novo ator agora, Andrew Garfield, lançaram o espetacular Homem-Aranha, que gastou 200 milhões de dólares para fazer e fizeram 758 milhões de dólares no mundo. Um sucesso, mas não tão grande quanto os filmes antigos. Mas um sucesso sem falar nada. Agora, a minha opinião sobre o Homem-Aranha
do espetacular Homem-Aranha. Andrew Garfield foi o melhor Homem-Aranha. Por quê? Quando ele tá com a fantasia, ele tá batendo no cara, ele tá enchendo o saco da pessoa, ele tá sendo engraçado, ele fala bastante, ele tá ali enchendo a paciência da pessoa enquanto ele tá lutando, igual o Homem-Aranha do comics. Qual o problema do Andrew Garfield? Ele foi um terrível Peter Parker. Por quê? O Peter Parker dele era legal, o que é o contrário do Tobey Maguire. Você vê a divisão dos dois. Eles tentaram fazer ele muito mais legal do que o Peter Parker do Tobey Maguire, que não bate. Por quê? O problema do Homem-Aranha é que ele tem aquele problema com a identidade dele. Quando ele tá com a roupa de Homem-Aranha, ele vira uma pessoa completamente diferente. Os dois fazem um bom papel, mas de um jeito diferente. Andrew Garfield faz um ótimo Homem-Aranha, Tobey Maguire faz um ótimo Peter Parker, mas os dois têm um problema com ao contrário. Então, o que aconteceu com o espetacular Homem-Aranha? Foi bem simples. Você tem já a montanha de expectativa que aconteceu com o Tobey Maguire. Você já teve 3 filmes que acabaram de sair, 5 anos atrás. Ainda tá meio fresco na cabeça das pessoas. Aí o povo já vê o Tobey Maguire como o Homem-Aranha ainda. Então, refizeram a fantasia do Homem-Aranha. Pra mim, na minha opinião, já não ficou tão legal. Aí põe em cima que a Sony queria fazer um Aranha-Verso já daquele começo. Ou seja, eles já estavam pensando completamente no futuro e não sabiam como fazer o primeiro. Lançaram o segundo espetacular Homem-Aranha no dia 31 de março de 2014. O filme fez menos dinheiro do que o primeiro e gastaram um pouco mais de dinheiro para fazer ele. Ou seja, já deu problema do lado financeiro. A Sony já não gostou disso. Eles mudaram bastante um pouco a história. Pra quem assistiu, já vou falar da spoiler. A Gwen Stacy morre. Você vê um jeito mais dark. O coisa vira completamente inimigo dele, o melhor amigo dele. Então já dá aquele completamente shift do primeiro Homem-Aranha. Então, esse tipo de mudança já jogou o Homem-Aranha de volta na geladeira. Cancelaram o projeto, iam fazer o terceiro, ia preparar o negócio tudo de novo, mas não deu certo. E aí todo mundo pensou, o que vai acontecer com o Homem-Aranha? Mal mais esperavam, porque estava acontecendo já no cinema. Então no final de 2009, tudo muda, quando o Walt Disney compra a Marvel. E aquilo ali lançou uma coisa nova no gênero de super-heróis no cinema. Eles começaram a colocar mais dinheiro nos filmes de super-herói e começaram a fazer uma completamente tipo de história diferente. Como você pode ver no Homem de Ferro 1, você vem Capitão América, você tem o Thor e depois tem os Vingadores, que fazem uma história só com uma linha com muitos filmes. Então, a Disney criou um gênero completamente diferente. E eles viram o potencial que seria ter um Homem-Aranha naquilo. Então eles olharam para a Sony olhou para a Disney ofereceu dinheiro para a Sony falou, se você me dá parte da sua companhia, a gente te dá o Homem-Aranha. A Disney olhou para eles e falou, não. Então juntaram os dois e fizeram um contrato. 6 filmes. 3 filmes que o Homem-Aranha apareceria no MCU e 3 filmes que a Disney faria do Homem-Aranha, mas a Sony distribuiria eles. Ou seja, eles iam fazer mais o dinheiro daqueles Homem-Aranha. Mas a Disney estava ganhando também com aquilo. E aí saiu a nossa próxima entrada. Então, após aquele problema que deu entre a Sony e a Disney, mas que já melhoraram e já fizeram o contrato, no dia 12 de abril de 2016, o Homem-Aranha fez o seu debut no MCU no filme Capitão América Guerra Civil, um dos primeiros filmes que já fizeram no contrato. Já era para ser um filme espetacular, é o Capitão América contra o Homem de Ferro. O que se quer? Fizeram um time dos Vingadores. Foi já um filme, já era pra ser espetacular. Adicionaram um dos melhores
personagens da Marvel em cima, o Homem-Aranha. Já ótimo. Então já, depois daquilo, já pra aumentar ainda o hype, anunciaram pro dia 28 de junho de 2017 o filme do Homem-Aranha. Foi feito pela Disney, mas foi distribuído pela Sony. Dirigido por John Watts e agora estrelando o novo Homem-Aranha, novamente, o Tom Holland, que mudou completamente a história. E o nome do filme já começou até engraçado, porque Homem-Aranha de volta para o lar, ele tá voltando pro Marvel, que já é bem engraçado. Qual a diferença do Homem-Aranha? Já de cara, você vê uma mudança. O Tobey Maguire, quando ele começou o Homem-Aranha, o primeiro dele, ele tinha 27 anos de idade. Ele já tinha cara de homem. Você aí tem Andrew Garfield, o próximo Homem-Aranha, 28 anos de idade. Ou seja, mais velho do que o começo do outro. Qual a diferença? Tom Holland tinha 19 anos quando ele apareceu no Capitão América. Ou seja, já mudou o jeito de você ver o Homem-Aranha. E até criou o meme, né? Que a tia May também. Quanto mais ele fica mais novo, mais ela fica nova. Mas de qualquer jeito, mudaram já o estilo. Já começaram com... Já não colocaram, por exemplo, o básico dele, já não tá mais no filme. O tio Ben morrendo, esse tipo de coisa, porque você já assistiu aquilo. Então, eles adicionaram um novo estilo de Homem-Aranha pra você ver. Porque eles já não estavam olhando pra você, tipo assim, você não sabe quem é o Homem-Aranha. Você já viu acontecer muitas vezes. Então, eles não precisam mostrar pra você mais. O filme gastou 175 milhões de dólares pra fazer e fez 880 milhões de dólares pelo mundo. Ele fez mais dinheiro, acho que um pouquinho menos que o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire. No primeiro, de cara. Sucesso já pra Disney, sucesso pra Sony. Então, é claro que eles iam continuar com aqueles contratos. Então, a minha opinião sobre o Tom Holland. Ele conseguiu fazer o balanceamento perfeito entre os dois papéis. Tobey Maguire fez um Peter Parker melhor e um Homem-Aranha pior. Andrew Garfield fez um Homem-Aranha melhor, mas ele fez um Peter Parker pior. Tom Holland conseguiu achar o balanço. Ele conseguiu fazer um bom Homem-Aranha e um bom Peter Parker. Não ótimo, mas ele conseguiu chegar no nível onde os dois são bem iguais. O único problema que eu não gosto da história do MCU é que o Homem-Aranha ficou muito dependente do Homem de Ferro. Homem-Aranha não é tipo o Robin do Batman. Ele é supostamente ser o seu próprio herói. Ele ajuda, ele pode estar trabalhando com ele, mas por quase 3 filmes ficou meio estranho. Eu não curti muito aquilo. Mas a trilogia foi ótima. O segundo foi o mais fraco dos 3 filmes, mas o terceiro foi o melhor Homem-Aranha de todas as histórias. Porque, pra quem assistiu, é quando eles unem os 3 Homem-Aranha dos filmes no mesmo filme. Eles abrem os portais das outras dimensões e eles vão e chegam lá dentro. Você vai ver o Tobey Maguire, você vai ver o Andrew Garfield e o Tom Holland. Foi ótimo aquele filme. Foi um dos melhores filmes de todos. E você tem todos os vilões também. A maioria dos vilões se juntam naquele filme, fazendo uma coisa especial. Então, essa é a minha opinião nos filmes da MCU. E claro, tem os outros filmes que ele também foi. Em total foram o De Volta para Casa, Longe de Casa, se eu não me engano, e Sem Volta para Casa. E os outros 3 que foi feito da Disney, que ele tá junto, é o Guerra Civil, o Guerra Infinita dos Vingadores e o Vingadores Ultimato, que eu acho o nome estranho até hoje. Mas o que faz a história do Homem-Aranha ser tão especial? Para um super-herói ter uma história boa, ele tem que ter um super vilão bom também, porque você tem que ter o yin e yang da história. Começando com o Norman Osborn. Ele é um cientista que estava tentando fazer o soro
do Capitão América e não tava dando certo. E ele acabou se injetando antes que ele acabasse com o dinheiro do exército que ele tava dando pra ele. E ele ficou louco da cabeça e se tornou no Duende Verde. Aí você tem o próximo filme com o Otto Octavius, o cientista que estava tentando recriar o poder do Sol e acabou perdendo o controle, e o chip nas costas dele que controlava os braços automático dele quebrou e ele ficou louco da cabeça também e virou um vilão, o Doc Ock. Você tem o terceiro, o Flint Marko, o cara que estava correndo da polícia, acabado caindo dentro de um experimento científico e se tornou um Homem-Areia, que tá tentando ali prover pra família dele, mas não deu certo. Você tem ali também o Ed Brock, que durante o filme acaba se tornando no Venom. Ele era um fotógrafo que não gostava muito do Peter Parker, acabou descobrindo a identidade dele quando o Venom entrou dentro do corpo dele e contou pra ele, e ele viraram o Venom. Aí o próximo é o Harry Osborn, que é o filho do Norman, que era o melhor amigo do Homem-Aranha, mas depois que ele descobriu que o Homem-Aranha matou o pai dele, mas não matou, que ele se matou, ele se transforma na outra versão do Duende Verde. Aí você tem a próxima geração dos vilões, que é do Espetacular Homem-Aranha, começando com o Dr. Curtis, que é o doutor que faz o research dele é fazer largato para recriar o braço que ele perdeu. Ele tá tentando, tipo, o rabo de uma lagartixa pro braço dele. E aí ele acaba se transformando no Largato, um monstro de bicho, que tipo um lobisomem, só que pra largato. Mas também ele é muito interessante porque ele acha que é o próximo nível da evolução do ser humano é se juntar com um réptil. Aí o próximo você tem o Max Dillon, que é o coitado que tava trabalhando numa... Como você vê que tô no meio científico, ele tava trabalhando numa research de eletricidade com as enguias e cai dentro do tanque delas e se transforma no Electro. Ele é feito de eletricidade, o corpo dele emite eletricidade e pode controlar a eletricidade. Aí você tem já o próximo filme e a próxima geração do MCU, começando com Andrew Toomes, que era um coletor de lixo que durante a Guerra dos Vingadores, o primeiro, começou a juntar muita tecnologia alienígena. Ele começou meio inteligente, criou um traje da tecnologia alienígena e se tornou no Abutre. Também ótima história, principalmente que ele é o pai da namorada do Peter Parker, que foi muito interessante a história. Aí depois tem o Quentin Beck, que é um ex-trabalhador do Tony Stark, que inventou a holograma. Ele podia fazer ilusões com uns drones que ele criou, e o Tony Stark meio que cagou na ideia dele, ele virou um vilão transformado no Mistério. Que foi um bom filme, mas no final de tudo eu acho que ele foi o mais fraco da trilogia. Aí também tem no terceiro filme que volta a maioria dos vilões antigos. Você vai ver de novo o Norman Osborn, você vai ver o Otto Octavius, tem o Flint Marko de novo, mas não o mesmo ator. O Venom, infelizmente, não tava naquele filme, porque a Sony já tinha começado a fazer os filmes do Venom, então eles não iam trazer o dinheiro que eles estavam fazendo mais pra Disney, com o trabalho dos dois. Você também tem o Largato e o Electro também voltam. Ótimos vilões, e pra você ver o quão impactante os vilões são na história do Homem-Aranha. Então, o que tem pro futuro do Miranha? Sony tentou fazer o Aranhaverso, como muitos já têm notado os filmes que andam saindo. Tentaram fazer o filme do Morbius, que era um vilão do Homem-Aranha, e não deu certo porque bombou pra cacete. Foi um filme muito ruim. Tentaram expandir a versão da Madame Web. O filme foi terrível. A Sony novamente cagou na história do Homem-Aranha. Foi terrível. E agora vão fazer o filme do Kraven, o Caçador.
Vai sair, se eu não me engano, esse mês, se já não tiver saído quando eu soltar esse vídeo. Mas esses são o lado da Sony. Do lado da Disney, eles renovaram, se eu não me engano, eles renovaram já o contrato e vão fazer mais filme com o Tom Holland. Já estão planejando, já está em produção mais um filme do próximo do Tom Holland, que quando ele acabou no MCU, eles deixaram um caminho para ele continuar. Todo mundo esquece dele, mas ainda tem gente que lembra dele também. Então eles têm muita coisa para trabalhar ainda com o Homem-Aranha no MCU. Eu pessoalmente acho que a única esperança de ter é na Disney, porque, enfim, mesmo que os filmes deles ultimamente não estão sendo muito bons, eles são melhor para escrever do que o povo da Sony, infelizmente. E a Sony ainda ela é a dona da marca do Homem-Aranha. Então, pessoal, para encerrar esse vídeo, esses foram praticamente 22 anos de Homem-Aranha no cinema do mundo, que eu tô trazendo aqui para vocês hoje. Agradecendo muito vocês por assistir os nossos vídeos. Esse é o novo tipo de vídeo que eu vou tentar fazer agora. Vocês vão ter que aguentar essa cara linda minha. E vou deixar vocês com a frase melhor do Homem-Aranha: com grande poder vem grandes responsabilidades. Agradecido por tudo. Vocês tenham um ótimo dia, ótima noite. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou.